Quem está feliz com Jesus, diga amém. Amém. Obrigado pelo convite do pastor Carlos, pastora Marcela. Deus abençoe vocês. Todas as vezes que venho aqui, sou bem recepcionado pelos irmãos. Me sinto em casa quando estou aqui, amém? E eu não vou chover no molhado. Carlos esteve comigo por 10 anos, caminhamos juntos. Aí agora ele fugiu, irmãos. Quando inteirou 10 anos, ele escapou de mim. Mas aprove a Deus trazê-lo para cá. A vinda dele para cá é entendida que a vontade de Deus é soberana. A minha era de mantê-lo mais uns 10, 20, 30. Mas a vontade do Senhor foi trazê-lo para vocês. E daqui não sei para onde ele vai, nem eu, nem ele sabe. Nós não sabemos. Nem você sabe. Hoje você sabe que você está aqui, mas e amanhã? Olha para esse irmão do teu lado e diga: e amanhã onde você vai estar, hein? Quem garante? Quem pode presumir o amanhã? Ninguém. Olha para ele e diga: só Deus sabe aonde você vai estar amanhã. Olha para ele e diga: você nem sonha onde Deus vai te colocar ainda. Você está entendendo esse mistério aí? Tem gente que está aqui que não sabe nem por que está aqui. Você veio parar aqui, um resumo breve da tua história, sem saber como e porquê. Agora começou a se desenhar todo um histórico da tua vida e você começou a entender que em tudo isso tem um dedo de Deus te usando, tem uma mão toda te usando. Olha para esse irmão e diga: você não está aqui por acaso. Deus resolveu te usar aqui. Amém? Vamos dar um aplauso para Jesus? Carlos gosta muito dessas coisas ousadas de falar sobre o Espírito Santo. E eu amo falar da Bíblia Sagrada. Mas em se tratando do Espírito Santo, é quase um desafio falar do Espírito Santo e não senti-lo. Escute, a intimidade de alguém que vive uma vida pelo Espírito, é impossível você falar do Espírito e não sentir o Espírito. É impossível. Algumas vezes de manhã eu acordo e vou fazer um devocional de manhã, de leitura da palavra, de uma adoração. E às vezes eu começo a falar: Espírito Santo, bom dia. Eu estou te sentindo já logo por essa manhã. O curioso é que mal eu termino de dizer isso, é automático. Eu sinto o calor dele. Eu sinto a presença dele naquele ambiente. Você sente que ele está aqui nesse ambiente? Tem gente que tem uma interpretação errada de que o Espírito Santo, ele é entendido que ele está num lugar quando a gente está todo eufórico, todo cheio de pulos, rodopios, gritos. É verdade que o Espírito Santo não é isso. Essas coisas que você vê na igreja, essa euforia, essa dança, esses pulos, essas coisas são uma manifestação que o corpo humano, o ser humano tem, por não aguentar a carga daquilo que está vindo sobre ele. Você já viu alguém tomando um curto-circuito?
Já viu alguém tomando um choque? A energia que vem nele produz uma reação. Uma delas, quem já tomou um choque aqui? Aí. Quer ver no chuveiro, né? Às vezes alguém instalou o chuveiro lá e não passou a fita isolante, de preguiça. Você foi tomar banho, corpo molhado, tomando um banho feliz, cantando, levantou a mão para lavar embaixo do braço. Sem querer tocou no fio. Você vai dar lugar sem querer lá. A energia duplica embaixo da água, ela é condutor de energia. Sim ou não? Então, a energia é a mesma. A diferença é que quem recebeu não teve condições de suportá-la. Então, provocou nessa pessoa uma reação. Quem me entende? O Espírito Santo é poder. Diga comigo, o Espírito Santo é poder. Atos 1, verso 8 diz: e recebereis poder quando ele descer sobre você. Então, quando ele desce, eu recebo poder. Olha para esse irmão, fecha a mão, faça um ato profético, diga poder. Então, quando o poder dele desceu sobre alguém, esse alguém terá uma reação. Ninguém faz nada por si só perante a presença de Deus. Então, quando o Espírito ele se move na minha vida, ele me pega no culto, eu deixo ele me tocar, eu vou ter reações pelo toque dele. Logo você vai identificar quando alguém está com o Espírito Santo aí do teu lado. Primeiro, ele não fica com a boca fechada no culto. Você olha para ele e está dizendo, glória a Deus. Aí dá curto nele, você vê ele fazendo, aleluia. Deu mais um choque, glória a Deus. O choque foi mais forte, maravilha. Foi mais forte ainda, ele tremeu os braços. Ele teve reações. Você vai ver que tem gente na igreja que quando o Espírito descer sobre ele, você vai querer sair correndo de perto dele. A expressão facial dele começa assim. Você vai dizer, meu Deus, o que está acontecendo? Cada um tem uma reação quando o Espírito chega nele. Vai ver que tem gente que só vai chorar. Mas vai chorar no culto. Você diz, meu Deus, a irmã deve estar numa luta, numa prova. Está cheio do Espírito Santo. Você lembra daquelas duas grávidas que se cumprimentaram? Os bebês no ventre. Eles também se cumprimentaram. E quando alguém está cheio dele, do lado de alguém que também está cheio, a energia pega um e o outro. Toca nesse irmão do teu lado e diga, você vai receber comigo hoje aqui. Você é um agente de condução. Há uma transferência do Espírito quando você está perto de alguém e o que está em você passará para esse alguém. Eu me lembro de um testemunho contado por um pastor baiano. Ele disse que ele pegou um voo para ir para uma determinada cidade. E ele entrou dentro do avião procurando o seu assento. E ele sentou do lado de um senhor que não olhou para ele, ligado num livro que vinha lendo. Ele passou, sentou na poltrona dele, e aquele senhor não descolava do livro. E ele disse que ele nasceu dentro do coração dele um desejo de perguntar se aquele homem era crente. E uma coisa interessante, o Espírito que está em mim é o mesmo que está em você. Ambos se comunicam. Ele testifica. Então essa ideia de que eu sei que você é crente pela roupa, isso
Isso é conversa fiada. Descarta-se essa possibilidade. Tem muita gente aí vestida até o pescoço, fala mal da vida dos outros, é mentiroso, caloteiro. Tem gente que vai estar vestido um pouco mais libertino, vamos dizer assim, um pouco mais livre, e você julga a aparência, algumas vezes misericórdia. Você não sabe o altar oculto e a unção que essa pessoa carrega dentro dela. É fato. O Espírito Santo não está na roupa. O Espírito Santo está no meu caráter, na minha vida, na minha alma. E ele, com desejo de perguntar para aquele homem, ele pegou a Bíblia e começou a ler, mas ele queria perguntar para o homem. Daqui a pouco ele virou para o homem virou para ele. Ambos se cruzaram no mesmo olhar. Aí ele disse: o senhor é crente? O homem respondeu em línguas estranhas. Foi automático. Quando ele falou em línguas, o homem falou em língua com ele, ele respondeu em línguas. E começou língua de lá, língua de cá, língua de lá, língua de cá. Aí ele disse que escutou os passageiros do banco de trás dizendo assim: olha, são estrangeiros, estão se conhecendo. Diga para esse irmão: que está em mim é o mesmo que está em você. Isso significa que se esse alguém que está aqui sente o Espírito Santo, ele é um agente transmissor dessa unção para a tua vida. Eu estou falando e eu estou sentindo ele aqui. Eu estou sentindo ele aqui. Então essa ideia que é a euforia, que é o termômetro, é mentira. Você vai ver que Billy Graham era um homem que nunca, quem conheceu a história, leu e pôde acompanhar as ministrações dele, vai ver que ele chegava nos estádios para pregar, abria a Bíblia, quase dava sono na gente, e dizia assim: boa noite, a paz do Senhor. Hoje eu quero falar de Zaqueu. Aquela plateia gigantesca, todo mundo esperando um sermão exegético, uma homilia invejável. E ele dizia assim: quero falar de um homem que subiu numa árvore para ver Jesus. Bem assim, calmo, todo mundo olhando para ele. Aquele homem foi visto por Jesus. Jesus olhou para ele e disse: desce da figueira, eu quero te dar um abraço. Quando ele desceu da figueira, Jesus abraçou ele. Eu quero estar falando sobre esse abraço gostoso de Jesus. Bem assim, quando aquele abraço daquele homem se atrelou ao abraço de Jesus, Zaqueu nunca mais foi o mesmo. Daqui a pouco as pessoas lá embaixo começavam a chorar, sentindo o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo não precisa pular para dizer eu estou cheio, não precisa pregar com toda aquela eloquência para dizer eu tenho o Espírito Santo, não. Quem tem o Espírito Santo, algumas vezes ele só vai te dizer bom dia, a paz do Senhor, meu irmão. Aquilo que está nele vai inflamar a tua alma, vai dizer: meu Deus, o que você tem? Você veio da Itaipu, você está cheio de energia, o que está acontecendo com você? Eu estive com ele algumas horas de oração, quando saí de lá, ele continua me acompanhando pelo caminho aonde eu vou. Olhe para esse irmão e diga: eu sei que o Espírito Santo está aí. Então, irmão, se a gente for falar do Espírito Santo, não dá. Eu tenho uma meta que é falar sobre dons, mas eu chego aqui já já. Então, primeiro, o Espírito Santo já está conosco, foi nos dado. Quando Jesus subiu, ele desceu. Ele veio para cá para alguns propósitos. Entre eles, um dos papéis do Espírito Santo: preparar a noiva do Cordeiro. Você que está aqui me ouvindo essa noite, você está debaixo do trabalhar das mãos do Espírito Santo. Ele está te preparando para o arrebatamento. Posso ouvir um glória a Deus? Deu choque aí ou não? Deu choque? Maravilha. Então, ele está aqui para preparar. Esse preparo é fantástico. Além disso, ele vem também para te consolar.
Olha para esse irmão e diz: ele é o teu consolo. Primeiro, ele só vai te consolar porque aqui você vai ter então problemas, vai ter dificuldade aqui. Avisa esse irmão e diga: não é essa mar de rosa, tem espinho, tá? Então ele vem para preparar a noiva, ele vem para consolar. Mas não se esqueça que no princípio eu disse que ele é manifestador do seu poder. Poder. Então ele vem também para nos dar poder. Olha para esse irmão e diz: ele vai te encher de poder. Olhe para mim, poder para quê? Para que poder? Para que ter poder? Porque primeiro, nós estamos aqui num campo de batalha. Nós estamos aqui todos os dias numa luta incansável. Quem veio para a igreja pensando que aqui ia viver uma vida de descanso, veio para o lugar errado. Quem decidiu aceitar Jesus, entregar a sua vida, é o mesmo que se alistar para uma guerra. Todos os dias, inclusive hoje e agora, uma miríade de demônios do lado de fora te perseguiram até aqui. Pastor, e por que não me pegaram? Porque do teu lado está o anjo do Senhor, e dentro de você o Espírito Santo te dando poder. Então eles vieram e ficaram do lado de fora. Quando você sair daqui, de novo eles vão te acompanhar, mas muito longe, porque com a unção que você sai daqui, eles não conseguem nem chegar perto. Por isso você precisa viver uma vida cheia do Espírito Santo. Então agora nós vamos enfrentar batalhas, lutas, guerras, e Ele precisa nos preparar para isso. E o poder em desorganização é um poder que mata, é um poder que fale, é um poder autodestrutivo. O poder também precisa ser administrado. Quem está me entendendo diz amém. Então, quando Ele colocar poder sobre nós, será com propósito, com objetivos. Então nós estamos aqui na casa de Deus, e aqui não deixa de ser um exército de Cristo, e nós somos os soldados. E o apóstolo disse assim, que aquele que se alistou para a guerra não se embaraça com negócios dessa terra, dessa vida. Ele está dizendo, aquele que se alistou nesse aquartelamento aqui, não pode se prender com nada mais lá de fora. A vida dele passou a ser desse quartel, cujo general é o Senhor Jesus. Quem está listado aqui, diga amém. Ok, se você olhar para um quartel, vai ver que todo mundo se veste igual. Todo mundo é igual, a farda é a mesma. A diferença está nas divisas. A diferença está nas divisas, as patentes. Então, logo que a gente olha para as divisas de uma autoridade dentro de um exército, a gente descobre que esse alguém é a autoridade constituída para um regimento, para administrar um grupamento, para estar liderando, para estar usando do poder que recebeu para conduzir a outros. Quem entende diz amém. Então o Espírito de Deus é a mesma forma. Ele veio para cá, nós somos todos iguais, somos as mesmas pessoas na presença de Deus, mas para o serviçal Ele vai derramar do seu poder com propósitos na vida das pessoas. Só que tem uma coisa, se você olhar para uma autoridade militar,
e ver sobre ele um brevê, se você ver ali sobre ele uma divisa, pergunte para ele se ele ganhou de graça aquilo ali. Você nunca vai ver alguém dizer: não, isso eu ganhei, presente. Não. Ele teve que batalhar para conquistar, ele teve que cursar, teve que lutar, teve que ir para a instrução, teve que passar pelos processos, até chegar na patente que ele chegou. No reino de Deus é assim também. O Espírito Santo vem, ele está derramado, ele vem aqui, mas na medida que eu me empenhar na busca, ele me presenteará com coisas grandes da parte do Espírito de Deus. Diga comigo: os dons são presentes. A palavra dom é dádiva, é presente. Então Deus resolveu nos presentear com os dons do Espírito. E os dons do Espírito é nada mais do que um equipamento, pastor Carlos. Sem os dons do Espírito nós estamos desequipados. Imagine o que seria um exército sem líderes. Imagine um grupamento sem um pelotão sem um dirigente, um oficial, um sargento, um tenente, um coronel, o capitão, o major. Eles estão ali porque são autoridades constituídas e têm autoridade para comandos. O Espírito Santo é a mesma coisa. Quando ele vem, traz consigo 9 dons. E esses 9 dons ele vai dar na medida da tua entrega, da tua busca, da tua intimidade. E com esses dons nós vamos trabalhar no serviçal do Senhor. Nós vamos fazer o nosso serviço ser um serviço sem alteração, de qualidade, de excelência, porque no reino de Deus não tem mais ou menos não. Ou a gente faz com excelência ou faz com excelência. Olha para esse irmão e diga: no reino de Deus é tudo com excelência. É isso aí, é estar pronto para fazer a obra de Deus em tempo e fora de tempo. Aí os dons, o apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 12, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, ele diz assim: irmãos, verso 1, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. O que ele está dizendo? Não ignore, pelo amor de Deus. Não sejam inconscientes com relação aos dons. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados pelos ídolos mudos. Qualquer um exercia governo sobre vocês no paganismo. Aí ele diz: por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. O que ele está dizendo? Quando o Espírito Santo está sobre nós, a nossa fala é outra, a nossa visão passa a ser outra, a nossa audição é outra. Ninguém vai chegar com blá 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 no nosso ouvido. Ninguém vai chegar para nos conduzir por outro caminho, porque o Espírito que habita em nós tem cuidado de nós. O Espírito que habita em você tem o poder de te direcionar, de te guardar, de te ensinar as verdades, de te doutrinar. Então ninguém arranca, ninguém tira aquele que verdadeiramente carrega o Espírito Santo dentro de si. Alguém que não tem uma vida regrada pelo Espírito Santo, qualquer coisa o tira do caminho do Senhor, o afasta. Mas quem vive na direção do Espírito de Deus pode fazer o que quiser, o Espírito falará mais alto na sua vida. E é tão gostoso isso, a gente vai falar. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Aleluia. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Aí ele vai passar a relação, e ele diz que a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Pelo Espírito a um é dado, olha só, começa a listagem: palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, palavra de conhecimento. A outro, fé, pelo mesmo Espírito. E a outro, dons de curar, pelo único Espírito.
há outro poder para operar milagres, há outro profecia, há outro discernimento de espírito, há outro variedades de línguas e ainda há outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, a eles distribuídos individualmente, a cada um como Ele quer. Amém? Então a gente vai olhando para isso e a gente descobre o seguinte, irmão. Primeiro, os dons do Espírito, ele tem uma preciosidade na nossa vida. Existe o dom, por exemplo, dom de línguas. Esse é um dos dons que eu vou dizer, não vou desvalorizá-lo, mas esse aí é um dos mais simples que tem para receber, Carlos. Quantos aqui são batizados do Espírito Santo, falam em línguas? Levanta a mão, deixa eu ver. Olha, pouca gente, Carlos. Olha. Por exemplo, o que é o falar em línguas? Que presente é esse que Ele nos deu? Esse é um tipo de munição que é um dos meios de nós nos comunicarmos diretamente com Deus, sem que ninguém entenda o que a gente está falando. Olha que estratégia. A Bíblia diz que quem fala em línguas fala a Deus. Então, quando eu estou falando em língua, eu estou falando com Deus. E estou me edificando pela minha fala com Deus. Isso significa que o adversário muitas vezes vai estar com o ouvido aberto para ouvir o que eu quero, para entender o que eu estou falando, mas ele vai ficar com cara de bobo, porque só eu e Deus sabemos o que estamos falando no Espírito Santo. Algumas vezes pela manhã ou pela tarde, começo a orar a Deus e sou tomado por falar em línguas, e eu sei o que estou falando com Deus, eu oro em línguas. O diabo nunca vai compreender isso, mas Deus sabe exatamente o que eu estou falando com ele. Pastor, e como que eu faço para ter isso? Repita comigo: intimidade. É dizer para o Espírito Santo, por favor, eu quero que tu fales comigo e me permita ser batizado por ti e ter as línguas estranhas. Me batiza com o batismo de línguas estranhas. Oh, é tão glorioso, irmão. Não é difícil de receber, é só buscar, é só clamar. Tem gente que não fala em línguas na igreja, não é porque é tão difícil para receber, não. É porque ele não tem fé para clamar. Ele tem vergonha, porque esse tipo de, os dons do Espírito, irmão, tem que ter ousadia. Se é uma conquista os dons, é um presente que Ele nos deu, mas é uma conquista. Ele está dizendo, teu presente está aqui, vem buscar. Eu tenho que ter ousadia de buscá-lo. Mas tem gente que tem vergonha. Às vezes nós fazemos um encontro com o Espírito Santo lá, eu digo assim, irmãos, vamos agora orar. Quem quer ser batizado com o Espírito Santo? Todo mundo levanta a mão. Vamos lá, então clama. Diga, Espírito Santo, me batiza, essa é a minha noite. Me batiza, Espírito Santo. Aí você vê crente assim, Espírito Santo, me batiza. Aí você chega todo animado, todo eufórico, dizendo, aqui Jesus vai batizar. Espírito Santo, vem agora, batiza aqui. Ora comigo, irmão. Espírito Santo, se quiser pode me batizar. Tem vergonha de chamar Ele. Tem gente que tem medo da manifestação do Espírito Santo. Pastor, mas vai que eu pule. E daí? Qual o problema? Pastor, eu tenho medo que ele me pegue e eu saia correndo. Qual o problema? Mas isso é escândalo. Não, escândalo é pecado escondido. Fofoca. Isso é escândalo. Na igreja não, essas coisas não é escândalo para nós. O nosso aquartelamento ele é diferente. Aqui só fica quem entende as coisas loucas de Deus.
Se você entende isso, você não está nem aí para quem vai criticar, quem vai falar mal. Eu quero é mais do Espírito Santo. Se Ele quiser me fazer voar aqui, eu vou voar. Se Ele quiser que eu corra, eu corro. Se Ele quiser que eu pule, eu pule. Eu quero é ser cheio do Espírito Santo. Aí tem gente que tem vergonha, irmão. Espírito Santo. Aí o idioma vem na boca dele. Aí ele vai falar, ele trava. Não. Aí vem o inimigo, entra no meio. Aí o pensamento dele se desvia. Não, mas vai que essa língua é igual a que o do irmão do lado fala. O dia que ele te encher mesmo, você não controla. Quando viu, vai liberar esse idioma de uma vez por todas. Não vai ter como. Eu era assim. Eu dizia, mas vai, muito parecido. Porque antes de você ser batizado aqui, você é batizado aqui. Isso é questão de inteligência. O nosso mal é que a gente já quer sair falando aquela língua polida que o irmão de 10 anos que está na igreja fala. Primeiro, quando você aprende um idioma, como é que você aprende? Você sai falando perfeito? Não. O método de conversação vai te fazendo você fazer com que esse idioma seja um idioma falado já com aquela precisão, né? Com perfeição. Mas enquanto isso não acontece, o exercício dessa linguagem vai ser de repente diferenciada. Não é aquilo que você gostaria de falar, mas daqui a pouco ela vai estar polida. Aí, meu Deus do céu. Eu me segurei tanto, irmão, isso aqui é um absurdo que eu vou te contar. Eu fiquei 16 anos buscando dom de línguas. Só porque eu tinha medo. Eu tinha medo de sair pulando, de sair voando. O dia que eu me libertei desse medo e disse, sabe, Espírito Santo, estou tão cansado de ver todo mundo sendo batizado. O irmão aceitou Jesus ontem, está batizado hoje. Eu estou aqui há tantos anos, 16 anos buscando. Será que eu pequei? Um dia fui numa festa de aniversário da tia Eve. Aí cheguei na festa dela, não era nem pastor, nada. Ela disse assim, nego, ora pelo bolo. Eu digo, amém, vamos orar agora pelo bolo. Tinha uns irmãos assim, vamos orar, irmãos, pelo bolo. Estendi a mão e disse, Senhor, abençoa o bolo de aniversário da irmã. Oh Deus, dê muitos anos de vida para ela, amplia os anos de vida. Me dê um calor. Me dê um calorão. Eu disse que os anos dela se multipliquem muito, Espírito Santo. E que parei, abri o olho, todo mundo assim para mim. Aí eu, em nome de Jesus, amém. Aí todo mundo um olhou para o outro, não entendeu, né? Partiram o bolo, comeram, mas a minha boca ficava assim. E eu, como é que tá? Segurava. Eu não via a hora de acabar aquela festa. Acabou a festa, fui embora. Liguei para um missionário amigo meu. Disse, irmão, vamos para o monte hoje? Ele falou, por quê? Eu falei, rapaz, se eu te contar um negócio aqui, eu fui orar por um bolo aqui e está tremendo meu queixo. Eu falei um negócio aqui. Eu falei, rapaz, Jesus está te batizando com o Espírito Santo só de sair. Eu falei, mas rapaz, vamos num lugar mais reservado. Vamos lá no monte. Falei, vamos orar no monte, vamos lá. Eu fui lá. Cheguei lá. Aí nós estávamos mais ou menos uns 3, 4. O monte foi só meu aquela noite. Falei, Espírito Santo, anos eu te persegui. Hoje eu te peguei. Eu nada, era ele que tinha me pego aquele dia. Eu só me lembro que eu levantei a mão, irmão, larguei uma rajada de língua estranha, não consegui parar mais. E quando a gente é impactado pela primeira vez, a gente não controla. Imagina, você está levando choque. Lembra do choque?
E eu comecei a falar em língua e saía no meio dos outros assim, irmão, dando soco em árvore, batendo no nariz dos irmãos. E um escutava que os irmãos diziam: segura ele aí, segura ele aí. Que segura o quê, irmão? Eu caí no meio do mato, quebrei galho, comi folha aquele dia. Mas que eu saí de lá falando em língua, eu saí. Fiquei uma semana embriagado do Espírito Santo, falando em língua. Pegava o ônibus, falava em língua dentro do ônibus. Andava na rua, falava em língua na rua. Entrava na loja, falava em língua. Falava com as pessoas, falava em língua. Eu não consigo ficar sem falar mais esse idioma. E o diabo com cara de bobo, porque ele não sabe o que eu falo. Estava pregando em Guaíra. Uma senhora toda chique, uma dama chegou lá no altar e disse: pastor, o senhor pregou sobre o Espírito Santo, o senhor pode orar para mim ser batizado? Eu digo: claro, só que eu queria lhe pedir, fazer um acréscimo. Pode dizer? Eu não quero sair pulando. Eu sou advogado aqui na cidade, todo mundo me conhece, sabe, pastor? Tá bom, chora. O senhor promete? Prometo. Agora, pode ficar tranquila. Espírito Santo, a tua serva veio aqui no altar. Ela quer ser batizada com o Espírito Santo. Coloca fogo nela. Enche ela, Espírito Santo. A mão dela começou. Daqui a pouco, ela soltou a voz e eu escutando: Espírito Santo, enche ela e faz justamente daquele jeitinho que tu costuma fazer, Espírito Santo. Ela toda de salto assim, começou no chão. Daqui a pouco ela começou a falar em língua e saiu correndo no meio do povo. Aí vi uns obreiros segurar ela assim. Eu digo: solta essa mulher, solta essa mulher. Aí soltaram ela. Aquela noite, irmão, o culto foi para ela. Ela foi batizada com o Espírito Santo, saiu de lá ainda falando em variedade de línguas. Jesus aproveitou e deu variedade de língua para ela no Espírito Santo. Foi fantástica aquela noite. Ela nunca mais foi a mesma. Deus está convidando quem tem coragem de experimentar o novo dele, quem está disposto a querer o Espírito Santo. O Espírito Santo não é um monstro. O Espírito Santo é um cavalheiro que quer nos encher da sua glória. Alabara sébia. Ele quer te encher do seu espírito. Ele quer colocar um idioma que aqui na terra não se fala. Ele é do céu. E é tão gostoso. Só quem fala sabe como é gostoso falar o idioma do céu. Às vezes a gente está cantando, é tomado nesse idioma, não quer parar mais. A gente quer cantar mais ainda em mistérios com Deus. As pessoas não entendem, dizem: meu Deus, o que ele está dizendo? Mas eu e o céu e eu, e o Senhor me edificando, eu sei. Nessa hora Ele está ministrando sobre a minha vida, dizendo: essa linguagem é daqui de cima. Daqui a pouco você vem morar para cá. Enquanto isso fica falando aí embaixo. Olha para esse irmão e diga: o idioma que ele te deu não é da terra. Se a gente for falar disso aqui, irmão, vai muitas horas. Mas eu não posso fazer isso. Eu já vou encerrar, vou ter que encerrar. Dom de línguas. Dom de línguas. Esses dias na Santa Ceia eu fui ler um texto da palavra. Comecei a ler o texto em português, terminei no mistério. E eu não conseguia parar. E Ele me surpreendeu naquele dia. Foi muito forte. Já cheguei em lugares que o idioma que Deus me deu, quando eu comecei a falar, gente chegar perto de mim e dizer assim: você falou no meu idioma. Ué, como assim? Eu sou palestino e você falou uma língua que é do meu país, e eu entendi o que você falou. Deus me deu variedade de línguas. Pastor, e para que é que eu tenho variedade de línguas? Você acha que Deus só te quer aqui nessa igreja? Você não leu aquele texto que Ele nos dá para as nações?
que Ele nos deu a terra por nossa possessão. Você pode estar aqui hoje, amanhã pode estar na Argentina, no Uruguai, no Peru, na Bolívia, nos Estados Unidos, na Itália, em Roma. Mas pastor, esse idioma você pode falar lá, Deus pode aperfeiçoá-lo. Daqui a pouco você está falando italiano. Um menino aceitou Jesus na igreja de um pastor, acho que eu já contei isso para vocês. Um menino, piazinho da favela, bem, uma bicicletinha velha, foi num culto, numa igreja de madeira. A igreja estava caindo, irmãos, caindo a igreja. E o pastor orava por uma igreja nova e não tinha dinheiro para comprar terreno na igreja. E aí aquele menino chegou, entrou na igreja, aceitou Jesus e foi batizado com o Espírito Santo. E Deus deu para ele, pastor Carlos, variedade de língua para o menino. Só que o menino não sabia administrar. Isso você vai aprender com o pastor depois, que os dons precisam ser bem administrados com inteligência, tá bom? Não é só chegar no culto e ficar falando em língua o culto inteiro. A gente vai aprender isso. Mas o menino chegava, na hora que o pastor ia orar, o menino começava a falar em língua, tapava toda a oração do pastor. E ele começou a seguir o pastor. Quando o pastor fazia visita, quando o pastor levantava a mão para orar na casa dos irmãos, o piá entrava. E já começava a falar em língua, e o pastor olhava para ele, batia nas costas dele para ele parar, ele não parava. Aí um dia foi uma senhora muito rica na igreja. O marido dela era um japonês, bem sucedido, e ele estava doente, acamado. E ela disse: pastor, eu preciso que o senhor vá na minha casa orar pelo meu marido. Piazinho com o ouvido na porta, disse: amém. O pastor olhou para todo lado: não, vou lá tal dia. Foi lá. Chegou na casa da irmã, uma casa bonita, subiu a escada. Piazinho deixou a bicicleta dele e subiu. E o pastor não viu. Na hora que ele se reuniu para orar por aquele japonês lá na cama deitado, começaram a orar. Senhor, nessa hora eu oro pela vida desse homem. Piazinho entrou, já entrou falando em língua e não parou mais. E começou a falar em língua e não parava mais. O pastor pegou e fez assim para ele: garoto, deixa o pastor orar, por favor. Ele olhou para o pastor, começou a falar em língua e não parou mais. E o pastor: deixa o pastor terminar de orar. O japonês sentou na cama e disse assim: deixa esse menino continuar falando. Ele disse: não é que ele está atrapalhando eu de orar, senhor. Ele disse: não. Ele falou comigo. Ele falou para mim em japonês que o senhor tem uma igreja que está caindo, é perigoso desmoronar na cabeça dos fiéis, e que é para mim entregar para o senhor um valor para o senhor comprar o terreno e a igreja. Ele disse também para mim: por que eu devo fazer isso hoje? Porque disse ele para mim que o Deus de Israel está trazendo a cura para mim. Então, se eu estou curado, eu vou ajudar na igreja. O pastor: pode falar, menino, pode falar, menino. Não, se é para Jesus, tem que ser forte. Dons do Espírito, dom de línguas, variedade de línguas. Eu queria dissertar toda a função, é muita coisa. Mas quem sabe num dia a gente consiga fazer isso. Aí ele nos dá dom de visão. Sabe? As pessoas não vão entender como que você bate o olho no mesmo lugar que todo mundo, mas só você viu. Mas como é que pode? Não, eu estou vendo isso aqui. Aonde? Não estou vendo. Você não tem, eu tenho. Eu não tenho, você pode ter. Já pensou? Olha que coisa profunda. Tem gente que está contente só em falar em língua na igreja. Deus tem visões pelo Espírito Santo para te dar. Deus tem visões. Vou contar uma história para vocês. Eu estava sentada no sofá da minha casa, olhando para a parede da minha sala. Uma janela se abriu como se fosse uma tela grande, e eu vi um carro. Era um Corsa verde 4 portas. O Corsa descia uma avenida aqui da cidade, e ele batia num carro e capotava, caía com as rodas para cima na frente de uma farmácia.
Eu olhei aquela cena, vi aquele capotamento, sumiu aquela visão da minha frente, dos meus olhos. Uma voz disse para mim assim: clama agora pelo livramento de fulana de tal. Ouvi no meu ouvido. Eu disse: Senhor, agora, onde estiver fulana de tal, livra desse acidente. Peguei o meu telefone rapidinho, depois que fiz isso, liguei para ela. Ela atendeu o telefone. Alô, oi, tudo bem? Oi pastor, tudo bem? Tudo bem. Você está bem? Pastor do céu, não está dando nem para falar com você, você não acredita. Eu disse: o que aconteceu? Ela disse: quase que eu sofri um capotamento agora, um carro cruzou a preferencial aqui, pastor do céu, ele ia me juntar, eu não sei o que aconteceu, meu carro deu uma volta na pista, mas eu estou bem e o carro não amassou nada. Aí eu disse: depois eu te conto. Sentei no sofá, coloquei a mão no peito, nunca mais me esqueci da placa do carro, até hoje está guardado na minha mente. O Senhor quer te dar visões de onde você chegar e enxergar coisa que os homens comuns não enxergam. Dons do Espírito, operação de maravilhas. Eu vou aqui avulso. Não é dom de cura. E o dons de curas é dom de curas. Existe uma diversidade. Vai ter gente que Deus vai dar para ele, pelo Espírito Santo, o dom dele curar pessoas só cancerosas. Pensou você com autoridade para chegar no canceroso, dizer: câncer, vai embora. E ele, ó, em alguém com problema de coluna, vai dizer: coluna, seja curada agora. Ela vai ficar curada. É ministério, irmão, é dom, é presente que o Senhor quer te dar. E o Senhor quer desenvolver isso com a igreja dele. Tem alguém buscando dons do Espírito nessa campanha? Tem? Então se prepare, você pode ser a próxima vítima. Aleluia! Operação de maravilhas. Não é cura. Aí já vai um pouquinho além. É chegar onde não tem uma perna, orar e nascer uma perna. Pastor, isso é possível? Tudo é possível para quem crê. É o cego que nunca viu. Você colocar a mão no olho dele, tirar a mão e ele enxergar. É pegar o paralítico que não anda, pegar da mão dele e ele saltar da cadeira de roda. Você acredita nessas coisas? Acredita? Então eu vou encerrar com isso. Não dá, Carlos, o horário foi embora. Eu estava saindo do monte. Uma senhora chegou em mim e disse: pastor, você pode orar por fulana de tal, uma amiga minha? Posso sim. O que ela tem? Paralítica, está na cadeira de roda, não anda. 4 anos ela foi acometida de um câncer, atingiu trompa, ovário e útero. O oncologista tirou tudo. O câncer subiu, comeu o pulmão dela, tem só 30% de pulmão. Foi embora. Como ela não conseguia respirar, atingiu o coração, ela tem um marca-passo. Então agora atrofiou as mãos, a boca, porque deu uma AVC nela. Ela não anda faz 4 anos. Olhei para aquela mulher e disse: meu Deus, mas que diagnóstico ruim, hein? Aí ela disse: o senhor pode ir lá quando, pastor? Eu digo: daqui 2 dias posso ir lá? Pode. Mas por que 2 dias? Eu vou falar com o pai. Falei para o pai: pai, eu não posso ir lá e ver essa mulher, só orar por ela. Eu preciso que o senhor faça um milagre. E fui. Quando eu cheguei lá, ela me recebeu na casa e me contou uma história que me animou. Disse: pastor, eu trouxe o senhor aqui, que já passou mais de 10 pastores orar e não aconteceu nada. Olhei para ela e fiquei tão alegre, mas só quando aquilo te motiva. Eu olhei e falei: ah, não, senhor, eu não vim aqui para ser mais um, não. Faz alguma coisa, Senhor. Cheguei lá, boca toda torta, mão atrofiada, falando com dificuldades, encostada na parede, não tinha coordenação motora. Nome da senhora? Ela disse: Isaura. Eu vim aqui porque eu preciso
que o Senhor lhe cure hoje. Quando eu olhei para ela, vi uma aliança que quebrou. Eu disse: o senhor sabe por que o senhor está aí nessa cadeira de roda? Não, sabe. Tem uma aliança entre a senhora e Deus, muito forte, e Deus vai me dando. Quebrou. A lágrima desceu. Vamos refazer essa aliança? Quer voltar para Jesus agora? Então é agora. Espírito Santo, tira todas essas atrofias do rosto, que ela volte a ter o seu rosto perfeito. Tirei a mão, ela sumiu. Começou a chorar. Peguei o braço todo atrofiado, a mão, puxei embaixo dele: Senhor, solta as atrofias da mão, traz a coordenação motora. A mão ficou assim. Espírito Santo, ela precisa voltar a andar, que essa mulher tem muito para fazer. Aí eu estava comigo com um escrivão da Polícia Civil, na época, o Dias. Eu disse: Dias, me ajuda a levantar ela. Não, mas ela é paralítica. Me ajuda a levantar ela. Pastor, em nome de Jesus, levanta. A hora que eu levantei, ela ficou de pé. Quando ela ficou de pé, que percebeu o movimento das pernas, ela começou a pular. E eu precisava orar pelo coração agora, Marcela. E agora? A mulher tinha quase 80 quilos na época. Eu coloquei a mão aqui assim e pulava junto com ela orando. Não, eu sou doido mesmo, eu assumo. E eu comecei a pular, orar com ela. Quando eu terminei de orar por ela, o Espírito Santo disse para mim: atrás de você tem uma mulher com câncer. 13 anos, ela luta contra isso. No marido não sabe. Que capaz, 13 anos e o marido não sabe. Não pode, não tem como. Fiquei pensando, olhei para trás, tinha um casal. Eu disse: senhora, o câncer que a senhora luta há 13 anos, ela começou a chorar. Eu disse: não, fique tranquilo, ele foi embora hoje. Jesus curou ela também naquela hora. Naquele dia eu ganhei 12 ou 13 almas para Jesus naquele lugar. É Jesus quem faz pelo Espírito Santo. Aí, passado alguns dias, a imprensa foi lá, tirou fotos, me procuraram, foram lá, TV Tarobá, Gazeta do Iguaçu, todo mundo queria tirar foto. Eu disse: mas não sou eu o milagreiro, é Jesus, eu só fui o porta-voz, a honra é dele. Aí, passado alguns dias, o médico me ligou e disse assim: olha, eu vou te processar porque você fez charlatanismo. Eu disse: por quê? Essa mulher é paralítica, tem uma junta de médicos acompanhando ela. Então faz o seguinte: me processa, mas primeiro faz uma bateria de exame nela. Então tá bom, vamos fazer. Se não for, você está preso, pode fazer. Foi lá, o cardiologista não achou o marca-passo, sumiu. O oncologista descobriu que ela tinha útero, ovário e trompa com 38 anos. Voltou a menstruar aos 38 anos, ficou grávida de gêmeos. O que falar disso? Eles tiveram que documentar dizendo: verdadeiramente isso é um milagre.